A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Boa tarde, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Meu nome é Manuel Oliveira, eu sou o pastor de uma comunidade chamada New Life Church, lá nos Estados Unidos, perto da cidade de Boston. E eu queria agradecer muito a vocês, principalmente aos seus pastores, pastor Carlito, pastora Leila, os demais pastores, pelo privilégio, a oportunidade de poder estar aqui e repartir a palavra de Deus com você. Eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo da nossa comunidade, vou pedir o pessoal que solte ali para que você possa nos conhecer um pouquinho mais. Olá, eu sou o Manuel Oliveira, seja bem-vindo a New Life Church, um lugar de esperança. Como comunidade, nós nos reunimos em um lugar aqui em Framingham e esse prédio é muito especial, tem mais de 130 anos um pouquinho. Ele seria vendido para não mais ser uma igreja. Nós compramos, revitalizamos e hoje nós temos uma belíssima propriedade aqui, onde as pessoas podem ser tocadas pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A New Life é uma igreja que nasceu com o intuito de alcançar a primeira geração de imigrantes brasileiros, transicionando logo em seguida para alcançar a segunda geração e sermos uma igreja multicultural, multiétnica, monolinguística. A New Life é uma igreja que tem uma preocupação social muito grande. Nós temos um ministério de inclusão que trabalha com crianças com necessidades especiais e outras igrejas têm se inspirado a fazer o mesmo, visto que o nosso ministério de inclusão foi pioneiro em todo o nosso estado chamado Massachusetts. Jesus Cristo está sendo glorificado na vida de inúmeras pessoas. Aqui no lugar onde estamos plantados, nós entendemos que Deus nos colocou aqui para fazer diferença, levando o Evangelho, fazendo transformação social, transformando comunidades de base e mostrando que quando Jesus Cristo habita num lugar, as pessoas podem ser instrumentos para a transformação do lugar onde eles estão. Então, quando você estiver na região de Boston, por favor, venha ser o nosso convidado lá. Quero apresentar a vocês a minha família também. Se puderem colocar a foto, aquela é a minha esposa Ana, que está sentada ali, nosso filho Pedro e a nossa filha Sara. Nós moramos nos Estados Unidos há 37 anos, os dois filhos nasceram e cresceram lá, e é ali que Deus tem nos permitido ministrar a palavra dele. Amém? Bom, eu quero fazer uma afirmação para você. Antes de fazer essa afirmação, eu quero te fazer uma pergunta que eu não gostaria que você me respondesse. Você não precisa levantar sua mão, você não precisa se manifestar de maneira nenhuma, porque eu não quero te expor. Mas eu queria que você fizesse uma viagem para dentro do seu coração e pensasse nessa pergunta. Quantos de vocês aqui já tiveram um sonho frustrado? Aliás, eu vou um pouquinho mais e vou perguntar assim, quem ou quantos de vocês aqui já tiveram um sonho que se despedaçou? Um sonho que não se concretizou? Porque eu creio que uma das verdades mais niveladoras aqui essa tarde é que a grande maioria de nós, eu não posso dizer todos nós, porque tem um bebezinho chorando ali em algum lugar e ele ainda não deve ter tido. Aliás, eu acho que o choro já é um exemplo que ele teve um sonho despedaçado, porque ele deve estar querendo mamar alguma coisa e não está podendo, né? É uma inquietação própria da criança. Mas eu acho que uma das verdades mais niveladoras aqui é que praticamente todos nós já tivemos um sonho que se despedaçou. É uma das realidades mais comuns aos seres humanos. Por causa de uma coisa, a vida tem problemas. Eu tenho um reel
no meu Instagram, um daqueles vídeos pequenininhos, que ele está chegando a 3 milhões de visualizações. E eu nem imaginei que fosse dar esse impacto, e nem imaginei o porquê que aquele vídeo causasse tanto interesse nas pessoas em ouvi-lo. E o meu filho, nosso filho que mexe com as minhas redes sociais, ele diz: pai, aquele vídeo está alcançando tantas pessoas por causa da primeira frase que você falou. A primeira frase que eu disse no vídeo é o seguinte: se alguém disse para você que ser cristão é fácil, esta pessoa mentiu para você. Essa é a primeira frase. Por quê? Porque até mesmo na religião nós temos uma ideia que não é bíblica, aliás, ela é antibíblica, de que se nós nos convertermos, de que se nós entregarmos a nossa vida para Jesus, de que se nós formos membros de uma igreja, de que se nós formos bons crentes, a nossa vida será incólume, nós não teremos problemas. Aliás, há um ditado de uma igreja que diz: venha para cá e pare de sofrer. Ou seja, essa proposta de que o cristianismo anula os sofrimentos da vida, ela não é bíblica, porque o que Deus nos promete não é isenção, o que Deus nos promete é presença dele nos momentos da maior dificuldade da nossa vida, amém, queridos? Ele não promete para nenhum de nós que nós não vamos adoecer, que nós não vamos sofrer de situações onde nós temos que exercer a nossa paciência, o nosso amor, o nosso cuidado com o outro. O que ele nos promete é que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco. Quando nós tivermos que lidar com as situações mais difíceis da vida, ele está do nosso lado. Então sonhos se despedaçam por diversas razões. Eu vou tentar mostrar para vocês não só o porquê eles se despedaçam, mas também como que nós podemos fazer para restaurar em nós a alegria de viver e de continuar vivendo essa aventura maravilhosa chamada vida na perspectiva melhor que Deus tem para nós. Porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Mas para algumas pessoas os sonhos se despedaçam quando vem a família desfacelar. Gente que jurou votos de amor eterno, que prometeu caminhar com o outro, que prometeu ser o companheiro em todos os momentos, um dia sai pela porta e não volta mais. Sonhos se despedaçam quando pais veem os seus filhos escolherem caminhos que eles não gostariam que eles tivessem escolhido, caminhos que serão autodestrutivos, caminhos que vão causar dor, tristeza. Sonhos se despedaçam quando a empresa que você sonhou, planejou, investiu seus recursos e ela não deu certo. Eu lido com imigrante, com pessoas que fracassaram às vezes terrivelmente na vida, que viram os seus sonhos virarem pó, virarem cinza. Sonhos se despedaçam quando às vezes você tem um amigo e deposita nessa amizade toda a sua confiança e essa amizade torna o seu maior inimigo. Então sonhos se despedaçam, isso é uma grande realidade, eu acho que para a maioria de nós. Mas há um texto, e eu quero convidar você agora para ler esse texto comigo, um texto do Velho Testamento, em 2 de Samuel, no capítulo de número 12, que conta uma história, e eu vou ler a partir do versículo 15, que já é a segunda parte dessa história. A primeira parte dessa história está no capítulo anterior, no capítulo de número 11, mas é uma história muito conhecida, quando Davi tem um caso com uma mulher, que não é sua mulher por direito, ela é mulher de um dos seus generais, e ele tem com essa mulher um filho. A história diz assim, 2 de Samuel 12, começando no versículo 15. Então Natã foi para sua casa. Natã é o profeta que havia vindo, e sob a orientação de Deus, mostrado para Davi o seu erro. E ele diz assim: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizendo-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais ainda se afligirá. Ou seja, eles estavam dizendo, se quando a criança ainda estava doente, que havia possibilidade de salvação, de cura, ele estava tão deprimido, tão abatido, tão enfraquecido, e agora, quando nós dissemos que essa criança morreu,
Versículo 19, viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, sim, está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, e mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e ele comeu. E lhe disseram seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, agora que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Davi lhes respondeu, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu trazê-la de volta? Presta bem atenção nesse versículo. Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Com ela e elas... Davi voltou-se para sua casa, está faltando um versículo aqui no meu texto. Voltou-se para sua casa, deitou-se com a sua esposa e ela concebeu e lhe deu um filho. E deu-lhe o nome Salomão e o Senhor o amou. Que sonhos se despedaçam, eu acho que nós já estabelecemos esse fato aqui, pela sua própria vida, pela análise que você fez do seu coração. A segunda pergunta que eu quero fazer a vocês nessa tarde, não é mais se sonhos se despedaçaram na sua vida, é o que os sonhos que se despedaçaram na sua vida fizeram com você. Porque há pessoas que os sonhos se despedaçam e elas se tornam pessoas amargas, adoecidas, gente que foi traída no amor e que nunca mais quer amar, pessoas que foram abandonadas e que nunca mais querem viver em comunhão, amigos que foram traídos que nunca mais querem estabelecer uma amizade sólida, confiável. É gente que a vida perdeu a cor, que não vê mais o dia belo, a vida tornou-se monotônica, tudo é cinza. Tem pessoas que quando os sonhos se despedaçam se tornam mais doentes ainda. Mas há um outro grupo, e eu quero te contar um exemplo muito vívido para nós nos Estados Unidos. No mesmo dia, vários anos atrás, 2 crianças em lugares diferentes do país foram mortas por pessoas embriagadas dirigindo. A menina voltava da escola, 2, 3 horas da tarde, uma pessoa embriagada subiu na calçada e atropelou uma criança pelas costas e a matou. Nesse mesmo dia, 2 crianças. O interessante é que a mãe de uma das crianças, e nós não podemos nem imaginar a dor do pai ou de uma mãe que está esperando o filho voltar da escola para receber a notícia de que seu filho está morto. Essa mãe se tornou uma mulher doente, depressiva. Ela se fechou numa concha existencial e não quis nunca mais sair dali. Mas a mãe da outra criança levantou a cabeça e criou um movimento chamado MADD, Mothers Against Drunken Driving, MADD, Mothers Against Drunken Driving, Mães Unidas contra motoristas que dirigem embriagado. E esse grupo passou diversas leis nos Estados Unidos, protegendo pessoas de quem dirigisse embriagado. Vejam que no mesmo sonho que se despedaçou, um se tornou uma pessoa amarga, doente, a outra, com toda a dor, idêntica, se levantou e conseguiu fazer algo bonito. Há também pessoas que quando os sonhos se despedaçam, elas juntam os cacos e constroem um belo mosaico. Elas se levantam, enxugam suas lágrimas e vão ajudar a enxugar lágrimas dos outros. O que o seu sonho que se despedaçou fez de você? Que tipo de pessoa você se transformou ou tem se transformado porque esses sonhos se despedaçam? E por que eles se despedaçam? Esse texto nos mostra pelo menos 3 razões, queridos. Por que os nossos sonhos se despedaçam? A primeira delas está no versículo de 1 a 14. Os sonhos se despedaçam devido ao nosso pecado. Pecado tem consequência. A gente pode conseguir escondê-lo, a gente pode conseguir ludibriar as pessoas, nós podemos enganar a nós mesmos que eles não terão consequências, mas os nossos pecados, segundo a Bíblia, nos alcançarão e eles nos destruirão. E especificamente nesse caso, fica um alerta para todos nós essa tarde. Este pecado específico na área da sexualidade, ele não é um pecado repentino, ele não é um pecado do momento.
Até as pessoas que dizem assim, eu estava bem, eu saí à noite para jantar com os amigos e de repente encontrei um homem muito bonito, uma mulher muito bonita e eu não resisti e eu acabei num lugar que não devia, fazendo o que não devia com uma pessoa que não me pertencia. Até estas pessoas, aquele pecado não aconteceu aquela noite. Essa pessoa já havia se aberto para a possibilidade de relações extraconjugais. Ele já havia se aberto, ou ela, para a possibilidade de admirar o corpo do outro, de ficar acariciando aquela sedução que mais cedo ou mais tarde dominaria o seu coração. Muitos dos nossos sonhos não se despedaçaram por causa do governo, não se despedaçaram por causa de um amigo, nunca se despedaçaram ou não se despedaçaram porque nós tivemos alguém que se opôs a nós, não. Sonhos se despedaçam por causa do pecado. E hoje à noite eu quero dizer para você, se você está vivendo uma situação de pecado, para pecado só existe um antídoto, só um remédio, não há outro. Pecado, o único remédio para ele chama-se o perdão oferecido na cruz do Calvário. É você se voltar para Jesus, olhar para a cruz, se render a Ele, pedir a Ele perdão, misericórdia e abandoná-lo. A segunda causa que esse texto mostra que os sonhos são despedaçados é talvez a causa mais difícil de nós aceitarmos. Quem matou aquela criança não foi Satanás. Quem espalhou aquela ferida naquela criança, aquela doença, não foi o demônio. Porque a nossa mania de imaginar que todo e qualquer mal da nossa vida tem o dedo de Satanás, e ele é o nosso arqui-inimigo, ele veio para roubar, para matar, para destruir. Eu concordo com vocês e com aquilo que a Bíblia diz acima de tudo, mas há sonhos que se despedaçam, pasmem vocês, pela mão do próprio Deus. Deus se encarrega de despedaçar alguns dos nossos sonhos. Por quê? Porque esse sonho destruiria todo o reinado de Davi. Quem conhece a Bíblia sabe as consequências deste pecado pequeno, de filhos que se tornaram inimigos, de filhos que se voltaram contra pais, aqui com este Davi. Esse sonho não foi despedaçado por Satanás, foi o próprio Deus que quebrou esse sonho na vida de Davi para acordá-lo, para chamá-lo de volta para ele. Muitas vezes Deus despedaça o nosso sonho, não é porque Deus está com raiva da gente, não é porque Deus está irado. Eu quero dizer isso para vocês, se pudesse olharia nos olhos de cada um de vocês. Muitos dos sonhos se despedaçam exatamente porque Deus nos ama. E Ele ama você tanto, que Ele sabe que se Ele não parar isso de alguma maneira, você vai se destruir. Eu não conheço a região aqui, irmãos, mas um pouquinho que eu consigo geograficamente me localizar, e se eu estiver errado eu peço perdão a vocês. Imagine que eu tenha uma situação emergencial e eu chego para algum de vocês e digo assim, olha, eu preciso de um carro emprestado, porque eu tenho um tempo muito curto e eu preciso chegar no Rio de Janeiro o mais rápido que eu puder, tem uma emergência, e aqui alguém tem uma Lamborghini, alguém tem uma Ferrari, alguém tem um Porsche, diz assim para mim, usa o meu carro é veloz, você vai chegar lá no tempo que você precisa, e eu entro aqui na Via Dutra, e ao invés de eu pegar sentido Rio de Janeiro, eu pego o sentido São Paulo, e eu afundo o pé no acelerador, e o carro é realmente muito potente. Veja, há momentos na nossa vida, que quanto mais rápido nós formos, mais depressa nós vamos chegar no lugar errado. Deus precisa estragar esse carro. Só que quando Ele estraga o carro, que o carro quebra, nós começamos a clamar, Deus, por que o Senhor quebrou esse carro? Satanás veio aqui e botou a mão no tanque de gasolina e botou a mão nas peças desse carro. Foi Satanás que estragou. Não, irmãos, é Deus parando, porque o meu sentido está para o outro lado. E quanto mais veloz eu for na direção contrária, mais rápido eu vou chegar no lugar errado. Então Deus não despedaça sonho porque Ele tem uma conta para acertar com você. Deus não despedaça o seu sonho porque você esqueceu de dar o seu dízimo. Nosso Deus não tem uma contabilidade celestial para ver se você está em dias. Ah, não está não, bonitinho? Então eu vou mandar um raiozinho pequenininho aí na sua cabeça, na sua vida. Esse não é o Deus da Bíblia. Ele precisa nos parar de alguma maneira. E o seu amor é tão grande que Ele não mede esforços para poder fazer com que eu e você voltemos para Ele. Então se hoje à noite você está sofrendo um outro sonho que se despedaçou, pergunte a Deus, Senhor, nisso aqui tem a mão do Senhor? O que o Senhor está querendo me mostrar com essa situação que eu estou vivendo?
Mas há uma terceira razão pela qual o sonho se despedaça, e essa é a razão mais unificadora aqui, queridos. É porque esse mundo jaz no maligno. Aqui não é céu ainda. Aqui o ímpio prospera. Aqui o profano é aplaudido. Aqui o ímpio conquista. E o justo às vezes sofre muito. Há um rabino que prega na região onde eu moro. Hoje ele já é bem velhinho e é um escritor mundialmente conhecido. E ele escreveu um livro que, traduzindo, seria Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E ninguém sabe que ele escreveu, quase ninguém sabe que ele escreveu aquele livro quando o filho dele, chamado Aaron, de 14 anos de idade, estava morrendo com uma doença raríssima. E ele começou a se perguntar: eu sou um rabino, sou líder de uma congregação, eu que cuido desse povo, eu sou um homem piedoso. E na religião judaica, ele dizendo: eu guardo todos os preceitos da religião judaica. Por que isso está acontecendo? Até que Deus traz à mente, ao coração dele, a convicção deste ponto que eu estou ensinando para vocês. Esse mundo não é perfeito, gente. Aqui nós lutamos, aqui nós temos dores, aqui nós temos problemas, aqui não é céu ainda. Haverá um dia em que nós estaremos com o nosso Senhor na eternidade. Lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não despediremos mais das pessoas que amamos. Mas por enquanto, aqui nesse mundo, nós teremos aflições. O salmo mais amado da Bíblia, que a gente gosta tanto, mas que parece que não prestamos atenção, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o escritor deixa claro que existe a possibilidade de que nós vamos atravessar lugares tão difíceis, tão sombrios, que é chamado do lugar da sombra da morte. Mas aí ele diz assim: também o Senhor estará comigo. A tua vara, o teu cajado, onde me consolar, a presença de Deus. Amém? Então hoje entenda que o fato de você ser cristão não é uma barganha por isenção. O fato de você pertencer a uma comunidade de fé não é uma vacina, um antídoto contra todos os males da vida. Não, irmãos, nós estamos aqui para conhecer a Deus e, conhecendo, cada vez mais saber que Ele nos ama, a ponto de caminhar conosco no momento da maior dificuldade da nossa vida. E sabe de uma coisa? Quando as suas forças faltarem, o Senhor vai estar do seu lado. Lá no livro do profeta Isaías diz assim: eis que eu sou o Senhor, eu te tomo pela minha mão direita e te sustento. Então quando você fraquejar, Ele vai te sustentar. Quando você cair, Ele vai te carregar no colo, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. E sonhos se despedaçam também, porque esse mundo não é justo. Esse mundo não é justo. Estou conseguindo comunicar com vocês, queridos? Então prestem bem atenção agora, nos momentos que me restam. Eu queria te mostrar o que fazer quando esses sonhos então são despedaçados. Porque até aqui nós estabelecemos duas verdades. Uma, que isso não é do rico ou do pobre. Isso não é do bonito ou do feio. Isso não é do que teve a oportunidade de estudar muito ou estudar pouco. Sonhos se despedaçam para mim e para você. Você já deve ter notado que eu tenho uma deficiência na minha pele. Isso é chamado vitiligo. É uma doença autoimune, onde eu perco a pigmentação da minha pele. E eu uma vez estava pregando numa conferência, numa igreja, e estava bem cheio a igreja. E quando acabou assim, veio uma mulher falar comigo. Toda igreja tem uns palpiteiros, não tem? Toda igreja, essa daqui deve ter, essa aqui é muito grande, deve ter muito palpiteiro, né? Menor, menos palpiteiro. Aí acabou o culto, ela veio e falou: posso falar com o senhor? Falei: claro. Cheguei assim à frente, ela disse assim: Deus me revelou por que o senhor tem vitiligo. Falei: ô minha irmã, então conta, porque está eu e os médicos tentando descobrir a cura para esse negócio. Conta rápido. Sabe o que ela me disse? Ela falou assim: porque o senhor não tem fé suficiente para ser curado. Aí eu olhei para ela, vontade de matar, né, mas não podia. Vontade de matar mesmo, de esguelar. Mas não podia. Então nós já estabelecemos essa verdade, não importa, é pastor também sofre, é membro de igreja, também sofre, é pobre sofre, é rico sofre, é casado sofre, é solteiro sofre. Os solteiros acham que tem que casar para resolver os problemas, os casados dizem: não casa, porque é aí que se arruma o problema, e por aí vai. Mas o que fazer quando essas coisas acontecem? Como é que a gente reage diante disso? O que Deus tem para nos falar? O que esse texto tem que falar? Primeira coisa,
nos versículos 16 e 17, diz que quando a criança estava doente, Davi jejuava, Davi tirou as vestes real, ou seja, ele se humilhou, ele sentou sobre cinzas, ele vestiu panos de saco, expressões veterotestamentárias para o quebrantamento. E ali ele ficou pedindo a Deus que curasse a criança. Eu vou te dar o primeiro princípio para você lutar quando seus sonhos se despedaçam. Faça tudo que puder ser feito. É o casamento que está desfazendo? Faça o que puder para manter o seu casamento. Busque ajuda, faça terapia, converse um com o outro. É um filho que está se afastando de casa? Ame essa criança, ame esse menino, fale com ele, peça ajuda dos outros, ore, jejue, busque a Deus. Davi fez isso, ele se humilhou, ele jejuou, ele buscou a Deus. Faça o que você puder para tentar salvar o seu sonho. É a sua empresa que está caindo de produção? Contrate pessoas, busque auxílios, faça o que estiver ao seu alcance. E o segundo princípio, depois de fazer o que estiver ao seu alcance, você precisa aceitar uma dura realidade. Tem coisas que não vão mudar. Eu gostaria de poder dizer para vocês, irmãos, basta a gente orar. Ô gente, como eu gostaria, eu sou pastor, eu lido com pessoas 24 horas por dia, todos os dias da minha vida. Como eu gostaria de dizer para essa mulher que está aqui agora e está pensando, pastor, você está falando do meu casamento. Ele está por um fio e olha lá se esse fio já não rebentou. E eu queria poder dizer para ela, ó minha irmã, todos os casamentos serão restaurados. Todas as pessoas que estão com alguém que amam no hospital, vão ter essas pessoas curadas. Ana e eu participamos do sepultamento de uma menininha de 19 anos de idade, uma jovenzinha, que eu peguei nos braços o dia que ela nasceu. Que eu estava no hospital o dia que ela nasceu, porque a mãe e o pai fazem parte dos melhores amigos que eu e a minha esposa temos. Essa menina cheia de Deus na vida dela, apaixonada por Jesus, deu exemplos do que é ser cristã durante a luta com aquele câncer, um câncer terrível. Um câncer que é típico do norte da África, em homens negros acima de 55 anos de idade. A menina é branca, mora nos Estados Unidos e tinha 17, 18 anos de idade quando contraiu o câncer. Quando descobriu que tinha um câncer. Com 18 anos e ao completar 19 ela estava morta. Menos de um ano de vida. Eu queria muito poder dizer que todos esses serão salvos, mas eu e você precisamos aceitar que tem certas coisas na nossa vida que não se realizarão da maneira que a gente queria. Veja, aceite o que não pode ser mudado. Quando Davi orou, jejuou, buscou a Deus, se humilhou por essa criança, e a criança morreu, porque era Deus que estava quebrando esse sonho, ele se levantou, seus colegas, seus companheiros não entenderam nada, porque enquanto a criança estava viva, ele estava sem comer, estava vestido com roupas simples, ele estava uma expressão do interior, ele estava amuado, ele estava no canto. Agora a criança morre, ele levanta, toma banho, troca de roupa, passa um unguento na cabeça. Davi entendeu, na própria fala dele, essa criança não voltará a mim, eu irei a ela. Ele falando da mortalidade de todo ser humano, da finitude de todo ser humano. Então ele diz o seguinte, ela não virá a mim, eu irei a ela. Sabe, talvez esse marido, essa mulher que saiu não voltará mais. Você fez tudo o que você poderia ter feito. Você tentou, você conversou, você dialogou, você buscou ajuda, você foi atrás dos médicos, você foi atrás das pessoas, não deu certo, saiu, acabou, talvez não vai voltar mais. Você pode dizer para mim, pastor, que mensagem deprimente, hein? Que mensagem deprimente, você veio cá falar para a gente que essas coisas não vão se resolver. Não, aguenta mais um minutinho comigo, querido. Tem um terceiro princípio. O que fazer quando os seus sonhos se despedaçam? E eu queria que você tivesse prestado atenção na leitura bíblica que eu fiz. Eu não imagino que você se lembre de todos os versículos, mas presta bem atenção. Quando os seus sonhos se despedaçarem, lute, faça o que estiver ao seu alcance. Segundo, entenda que algumas coisas não vai sair do jeito que você imagina. Mas a terceira, que essa aqui é a que nos cura. Creia que mesmo depois de um sonho despedaçado,
Deus pode ainda fazer grandes e inimagináveis coisas na sua vida. Posso ouvir um amém, gente? Creia, isso não é utopia, isso não é uma conversa banalizada de um pastor, isso não é autoajuda em púlpito de igreja, não. Está o exemplo no versículo 24 e seguintes, está o exemplo à nossa frente. Um sonho que se despedaça, um homem que lutou para que aquilo fosse revertido, um homem que aceitou o fato de que aquela criança não voltaria, mas ele se levanta, e é Deus dizendo para você agora: se levanta, toma banho, troca de roupa, passe unguento nos seus cabelos. Todos esses eram símbolos de restauração. A pessoa, quando estava bem, assim como você e eu, se vamos sair numa noite romântica, num encontro com alguém, você se arruma, você veste a melhor roupa que você tem, as mulheres se maqueiam, os homens ficam lá de frente do espelho pedindo a Deus que poderia ter um outro rosto, mas você faz alguma coisa. Quando Davi entendeu isso e ele se levanta, veja o que acontece, queridos. Ele volta para casa. Ele se deita com aquela mulher engravida, e nasce daquela mulher, depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que já pisou na face da terra. Dá para acreditar uma coisa dessa? Depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que já pisou na face da terra. O rei que edificou a casa do Senhor, que lá em Jerusalém até hoje os judeus esperam para levantar novamente o templo que foi edificado por Salomão, de uma situação catastrófica, de um pecado da sexualidade, da morte de uma criança, do assassinato de um homem. Vocês querem uma situação mais caótica do que essa? Dá para a gente criar, pintar um quadro mais traumático do que esse? Porque Urias não simplesmente morreu. Davi mandou assassinar, mandou matar Urias. Ele falou, mandou Joabe pegar Urias e colocar Urias no lugar onde os inimigos fossem mais ferrenhos. E ele mesmo diz no capítulo 11, para que eles firam Urias e ele venha a morrer. De uma situação como essa, da sua dor, do seu choro, desse abandono, dessa traição, dessa perda, de alguém que morreu, de alguém que você amava que se foi, dessa situação, pode por acaso fazer Deus algo bonito? Pode, e Ele faz. E Ele faz. Depende, querido, de você permitir a Ele: Senhor, junta os cacos aqui no meu coração, me ajuda a juntar aqui os pedaços que foram quebrados da minha vida e fazer novamente um quadro diferente da minha história. Então eu queria terminar nesses minutos poucos que me restam e fazer um convite a você, que para isso a igreja é mais verdadeira do que qualquer outra instituição. Aqui não temos pessoas perfeitas, nenhum de nós. Aqui nós somos pessoas quebradas, mas que fomos e estamos sendo reconstruídos a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Então eu queria convidar você que lá no início disse assim: eu tenho um sonho que se despedaçou. Eu queria convidar você a ficar de pé agora, para nós orarmos juntos e pedir a Deus que Ele restaure a sua vida. E eu quero pedir, se eu puder pedir a vocês, dá para vir à frente? Podemos orar aqui na frente juntos? Se você vier rapidinho, eu não perco muito do meu tempo aqui e dá para a gente orar juntos ainda. Vamos orar crendo que Deus pode restaurar esses sonhos na sua vida. Ele pode fazer coisas grandes, mas queridos, não há poder na minha oração, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Venha orando, dizendo, põe a mão no seu coração, diz: Deus, eu creio, o Senhor vai me ajudar a enxugar essas lágrimas. O Senhor vai colocar a mão sobre a minha vida. Senhor, eu vou resistir a essa dor, eu vou resistir a essa pressão. Tem dias que parece que ele já amanhece escuro para mim, Senhor. Vai ministrando a sua vida, mas diz: eu sei que o Senhor é o Senhor da noite como é o Senhor do dia. O Senhor é o Senhor da minha alegria como o Senhor é o Senhor da minha dor. E agora, em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor: Pai, muda a história da minha vida. Eu me levanto, eu não vou ficar nessa cama
estava deprimido, eu não vou ficar mais chorando, eu vou me levantar, Senhor, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer, aquilo que não puder ser feito, eu aceito, ó Deus, e em nome de Jesus eu clamo, para que o milagre venha das mãos do Senhor. Você levanta a sua mão, querido, assim como quem recebe, eu quero orar por você, Pai querido, diante do Senhor, os teus filhos, por quem Jesus morreu, Pai, e eles estão aqui como que pedindo, Pai, faz aqui na minha vida. E nós cantamos uma canção que diz, o Senhor faz de novo. Então, Pai, faz de novo, Senhor. Faz aqui na igreja da cidade, faz aqui nestas famílias, faz nessa vida, faz de novo. Vem, Espírito Santo de Deus agora, derrama aquele bálsamo de Gileade. Vem, Espírito Santo de Deus, coloca de pé, fortalece as pernas, seca essas lágrimas, Senhor. E agora eu oro para que o Senhor traga algo novo na mente e no coração dos meus irmãos, e para a honra e para a glória do Senhor, eles possam testemunhar desses milagres. Não é um milagre que um pastor orou, é um milagre que o Senhor fez na vida deles, e o Senhor fez porque os ama, porque o Senhor é o Deus da vida deles. Pai, em nome de Jesus, dá-nos essa alegria, Senhor, dá-nos essa alegria, famílias reconstituídas, empresas reestabelecidas, relacionamentos novos, relacionamentos de confiança, de comunhão, de amor. Ó Deus, famílias estruturadas em torno do Senhor, saúde restaurada, pessoas que voltem, que façam de novo, e para a honra e para a glória do Senhor, o nome do Senhor seja glorificado, sempre, 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 em nome de Jesus, amém. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.